Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o tema escolhido de hoje é a série Monstro, a história de Ed Gein, que é a terceira temporada, dessa trilogia, onde que tem 8 episódios, uma nota boa no IMDb, 7.8 de 10, e a série é dirigida por Ryan Murphy. Você deve conhecer ele pela clássica American Horror Story. Então vamos falar dessa série aí, que está completamente controversa, né? Principalmente pelo fato que dessa vez conta a história do próprio Ed Gein. Quem é Ed Gein, pessoal? Era um homem que mora na cidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, que ele mora com a mãe dele e tem também o irmão dele, só que o irmão dele não aceita as coisas que a mãe faz com ele. O Henry, na verdade, que é o irmão dele, fala que a mãe dele é uma pessoa doente e que ele tem que se livrar dela também porque ele pretende fugir com uma mulher e ser feliz, já que a mãe dele proíbe que os dois namorem, ela proíbe que eles tenham amigos, então eles têm aquela vida muito reclusa. E o irmão dele quer liberdade, só que o grande problema é que o Ed pega um pedaço de tora e dá uma porrada na cabeça dele. Só que o Ed, ele vê o irmão dele depois levantando e falando: "Ah, te peguei", e some. Só que o grande problema é que o irmão dele sumiu na realidade, pessoal. A gente não sabe o que de fato aconteceu com ele. Será que o Ed realmente matou ele no celeiro? Ou ele realmente levantou e foi embora? Até que uma semana depois o Ed vai até o celeiro e descobre que ele realmente matou o irmão. E aí, para ele não ser considerado culpado, sabe o que ele faz? Ele arrasta ele do celeiro para um lugar que tem um monte de mato e coloca fogo. E chama o bombeiro. Quando chama o bombeiro, a mãe dele vê desesperada que o irmão ficando asfixiado e morrendo. E ela acabou tendo um AVC, pessoal. Ela fica com a mandíbula dela torta. E tem um grande problema. O Ed tem uma mania de fazer o que, pessoal? Ele tem mania de pegar lingerie de mulher, calcinha e sutiã, e se masturbar com elas. Tanto que a mãe dele desprezava isso. E a primeira vez que ele faz isso é roubando de uma amiga dele, a tal da Adelaide, que é a única pessoa que se dá bem com ele da cidade. E aí, pessoal, depois que ele descobre que a mãe dele tem um AVC, ele fala que vai cuidar da mãe como ele devia cuidar. Ainda mais que ele conseguiu escapar do assassinato do irmão, né? E aí, a mãe dele, quando ela começa a se recuperar do AVC, ela fala que ela vai cobrar uma dívida de um dos vizinhos lá que está devendo, e ela que tem que ir toda torta lá cobrar. E aí ela começa a gritar para a mulher: Jezebel, 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 e acaba fazendo o que, pessoal? Tendo um infarto e morrendo. Com isso, o Ed acaba enterrando ela e começa a vida sozinho. Só que o pior está por vir, porque o Ed continua ouvindo a voz da mãe dele, que é uma voz bizarra, né? A voz bem assustadora e bem firme. E aí ele vai ouvindo a mãe dele, que pede o que, pessoal? Que vá até o túmulo onde ela foi enterrada e tire o corpo dela e traga de volta para casa. Só que o grande problema é que ela já foi tirada daquele lugar, já foi, acho que, desossada, essas coisas. E ela fala assim claramente para ele com essas palavras: "Tire da vadia do meu lado a cova dela, que ela está fresca". E ela tira, começa a pegar o corpo dela, a banhar. Só que tem um grande outro problema. A Adelaide, pessoal, ela é fissurada em fotos de mortos, de pessoas que foram assassinadas. E ainda ela acaba dando uma revista para ele que, da série, mudou completamente a vida, que é a Cadela de Bushwick. Que é a Cadela de Buchenwald, pessoal. Que é a Cadela de Buchenwald? Era uma nazista que dizia a lenda que ela pegava os judeus e pegava e recortava partes deles para criar lustres, para criar abajur, para criar um monte de coisa. E o Ed, quando viu aquele quadrinho, ele ficou fissurado pela pele humana. E ele decide fazer o que, pessoal? Ele começa a recortar o rosto e começar a criar um traje com pessoas humanas, mortas, né? Que ele mata e depois faz o traje para ele. Só que aí vai acontecendo uma outra coisa. A gente vai vendo que ele vai tendo um acesso de bipolaridade. Que, por exemplo, ele vai no bar, ele vai lá para conversar com a mulher, ele acaba indo no banheiro, ele volta, acha que ele está na mesma festa nazista da Ilse, que é a cadela de Buchenwald,
e acaba dando um tiro na bartender. Só que para piorar, ele pega o que, pessoal? Ele pega, raspa o corpo, coloca no carro e leva para casa dele. Onde mais para frente a gente vai descobrir que no celeiro ele arrancava todos os órgãos das pessoas, arrancava um monte de coisa e transformava em cadeira, as peles, os mamilos. Então ele ia fazendo essas coisas. E aí a Adelaide vai se afeiçoando com ele, só que vai enrolando ele o tempo inteiro. Tanto que ele quer tanto ficar com ela, mas ela não quer na realidade. E aí ele começa a pegar gosto em querer matar e fazer as coisas. E começa a criar cada vez mais coisas, vai matando depois uma babá. E aí vai fazendo um monte de coisas dessas, até que ele comete o maior erro dele, pessoal, que foi o quê? Ele foi matar justamente uma mulher que trabalhava numa loja de ferramentas, que por ironia do destino, o xerife trabalhava com o filho dela. E aí, pessoal, quando que o Ed começa a se relacionar, a mãe dele na cabeça começa a gritar aquelas coisas. Ela vai te trazer sífilis, ela já deu para Deus e o mundo, ela é que nem uma bicicleta, todo mundo já andou nela. E aquilo vai mexendo com a cabeça dele, até que ele chega, começa a discutir com essa senhora, e aí ele fala, eu quero essa tal arma aqui, que ela vende um monte de ferramenta. Ela pega da arma e vai dar um tiro no olho dela. E depois ele pega a caixa registradora. Só que ele cometeu um grande erro. Ele gostou do sutiã que essa senhora estava usando. E a senhora, como estava gostando dele pra caramba, decide dar um conjunto para ele. Só que ele acaba deixando em cima da mesa, onde foi o maior erro dele. Por quê, pessoal? Porque esse amigo do detetive que trabalha com ele acaba encontrando um monte de sutiã e calcinha escrito para o Ed. E aí quando que vai lá, ele não tá. E aí ele começa a encontrar um monte de corpo, um monte de pedaço de corpo e fica assustado. Tanto que tinha até um coração, pessoal, sendo cozinhado numa panela na hora que eles entraram para ver a bizarrice. O Ed, ele usava caneca de crânio, ele recortava os crânios e começava a usar as canecas como que era preferido. O garfo dele era um osso, ele tirava as tripas, ele fazia um monte de coisa e colocava no celeiro. Tanto que tem uma cena também que vem umas pessoas pedir abrigo para ele porque estava muito frio e eles eram caçadores de andorinhas. E o Ed fala, pior erro que vocês fizeram foi entrar aqui. E aí ele pega a serra elétrica, pessoal, sai cortando todos eles. E a gente pensa assim, mano, esse cara é louco de pedra mesmo. E aí o pior está por vir. Esse companheiro do detetive que trabalha com ele, ele lembra do celeiro. Quando ele corre para lá, ele vê quem sem a cabeça e com algumas partes do corpo, a mãe dele. Quando ele vê aquilo, pessoal, o sangue sobe na cabeça dele. Ele começa a esmurrar o Ed, querendo matar ele, custe que custar. Tanto que o xerife até consegue impedir. E aí o Ed acaba sendo preso. Só que o Ed não confessa nenhum dos crimes. Ele não fala nada. E ainda para ajudar a situação dele, todo mundo cai em cima da Adelaide, que ele acaba tendo um caso com ela, onde que ela também tem tendências psicopatas e acabou até assassinando uma mulher quando ela foi em Nova York para uma oportunidade de emprego. Então a gente vai vendo que realmente era louca a quem deu a revista da Cadela de Bushwalk para ele e um monte de foto. E ela fez uma coisa bizarra com ele também, pessoal. O que ela fez? Como ela não queria transar com ele e ir embora, ela pediu para ele começar a tirar mulheres do túmulo e transar com elas. Tanto que ela acaba depois até se ferrando quando que ela quer transar com ele, porque ele acha ela muito quente. Então tem que colocar ela numa banheira com um monte de gelo para ela conseguir se relacionar. E justamente isso depois ele acaba sendo capturado, já que a mãe dela alegava que ela tentou abortar ela de qualquer forma, que ela sempre odiou ela, mas nunca conseguiu. Por isso que ela é tão problemática dessa forma. E no entanto, a gente vai passando para outra parte da história que conta o fundo das coisas que basearam o Ed Gein, que são o primeiro, Psicose, o Norman Bates. Também teve o Massacre da Serra Elétrica, o Bubba, né, porque ele usa a serra elétrica e saiu matando todo mundo. E por último, o Silêncio dos Inocentes, que o objetivo dele era fazer uma roupa
de pessoas mortas, mulheres mortas. Ele gostava de usar isso daí e se achava o melhor de tudo. E aí, para ajudar, a gente vê que ele acaba nem sendo acusado porque ele não confessa os crimes, e quando é passado pelo polígrafo, o polígrafo não acusa que ele fez aquelas coisas, ou seja, ele tinha problema mental. E com isso, ele não acaba nem sendo incriminado e mandado para um hospício. Só que nesse hospício ele é tratado como rei. E aí tem uma coisa que é pior ainda. Todos os assassinatos, que é o apelido dele, o apelido dele é Açougueiro de Plainfield, ficou tão famoso, pessoal, que outras pessoas começaram a agir conforme as matanças dele, começaram a copiar os crimes dele, achando que ele era um gênio. Então ele começou a ganhar várias pessoas, mesmo não querendo, porque querendo por não querer, o Ed era esquizofrênico. Até falam no final que ele era esquizofrênico, tanto que ele ouvia a mãe dele falando com ele, mas na verdade não tinha nada. Tem até aquela cena que chega a ser bizarra e engraçada, que tem um monte de judeu correndo na direção dele para invadir a casa dele, e do nada a mãe dele começa a gritar: "Você está ficando louco, Ed? Não tem ninguém lá fora." Ou seja, a mente dele pregando peça com a outra parte da mãe dele, que é a outra parte da mente dele. Então chega a ser até irônico, para você ver como que o cara é louco de pedra. E aí, conforme vai passando os anos, ele vai sendo trancafiado, né, para ele não conseguir matar ninguém, não conseguir escapar. E aí a gente vê que anos depois ele começa a ajudar as pessoas a pegar um provável psicopata ou serial killer, que é o Ted Bundy, se eu não me engano. E esse cara, ele fazia o que, pessoal? Ele conhecia mulheres novas entre 18 a 25 anos, ele amarrava elas, ele estuprava elas e depois matava. Só que depois, pessoal, ele voltava uma semana depois e continua estuprando essas mulheres mortas já. Então a polícia pede ajuda para ele. E ele realmente consegue capturar esse cara como? Porque um dos prisioneiros que era fã do Ed Gein, ele manda uma carta falando para ele que eles têm um pupilo que está seguindo os passos dele e achando que o Ed vai achar aquilo mil maravilhas. Só que como o Ed já está velho, já está prestes a morrer, ainda mais que ele descobre que ele tem um câncer e tem 2 meses de vida, ele decide fazer uma boa ação e conseguir descobrir onde que ele estava, com que carro ele usava, e consegue prender ele em flagrante. Até que a gente vê depois que ele acaba morrendo dormindo, e tem a cena que ele está subindo as escadas e ele vê a mãe dele falando que tem orgulho dele. A gente vê a cena final, um monte de pessoa pegando a lápide dele, prendendo no carro e fugindo, até que a gente vê a cena mais impressionante da série, que uma dessas pessoas que violou o túmulo dele, assim como ele fazia com uma das outras pessoas, vê primeiro o Norman Bates do lado dele, depois vê o Bubba, né, que é o massacre da Serra Elétrica, e o homem, o travesti do Silêncio dos Inocentes, mostrando que todos eles continuam inspirando e continuam marcando época, né, que foi um verdadeiro divisor de águas, né, tanto que até o próprio Alfred Hitchcock lançou Psicose, que foi um dos filmes mais bizarros dos anos 60, tanto que na cena do chuveiro, que tem aquele tim, 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 muita gente vomitava, grávidas passavam mal e muita gente não conseguia assistir, tanto que denominaram o gênero dele de horror sexual. E aí começou a ganhar várias paródias, mas mesmo assim continuou fazendo sucesso. Agora vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. Pessoal, das 3 temporadas, para mim, a do Ed Gein é a melhor de todas. É a mais bizarra, a mais sinistrona, a mais que você fica com aquela percepção ruim dele mexendo nos cadáveres, dele manipulando, dele cortando as pessoas, dele idolatrando a cadela de Bushwald. Então conseguiu captar essa essência bizarra dele, né? Tudo bem que ele era esquizofrênico, mas essa menina também parece que ela era psicopata. Mas eu vi na internet que eles tiveram um caso de 20 anos
E o que eu não gostei, pessoal, eu acho que demorou um pouco para embalar e tem umas cenas completamente desnecessárias, na minha opinião. Mas de resto, assim, para mim, a melhor de todas do Monstro. Lembrando que ano que vem está confirmada a 4ª temporada com Lizzie Borden. Quem era Lizzie Borden? Foi uma mulher da época vitoriana, que nos anos 1890, se eu não me engano, ela acabou assassinando o pai dela e a madrasta de forma bizarra e nunca sendo incriminada. Dizem que a história dela é bem bizarra e tem tudo para ser um sucesso, que nem foi Ed Gein. Então, devido a esses motivos, lembrando que a nota do IMDb é geral, tá? Das 3 temporadas, 7.8, eu dou uma nota 9 para essa 3ª temporada. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos aí com a Continuem Firme. Se você gostou, curta o @concorda com o Rafa no Facebook, tá? Lembrando que eu tenho Instagram também, tá? Muito obrigado, rumo aos 400 inscritos. Até a próxima.